Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, internautas, a todos uma boa noite. Quando a gente retoma de um recesso, há sempre uma expectativa de que todos os assuntos importantes da cidade vão ser tratados, o que é humanamente impossível de acontecer. Primeiro que são muitos temas, né? E não haveria tempo de tratar de todos eles. Então eu vou elencar alguns aqui que eu considero que sejam mais importantes, mais urgentes, e farei alguns comentários. Primeiro, gostaria de fazer um preâmbulo, no sentido de expressar aqui o meu sentimento, né? Meu sentimento é de que as finanças públicas de Vinhedo parecem uma bomba relógio. Porque em Vinhedo, parece aquele túnel que a gente olha lá no fundo, e a gente vê uma luz no final do túnel. Só que a gente acha que é uma esperança e quando vê é uma locomotiva que está vindo ao nosso encontro. É o que, via de regra, acontece aqui na nossa cidade. Imaginávamos que as coisas estavam começando a andar, que a economia voltava a fluir, e a gente observa uma sequência de notícias negativas em relação às finanças públicas, à gestão da cidade, e verifica que os serviços não estão acontecendo como deveriam. Acompanhei atentamente as notícias veiculadas pelo jornal Tribuna de Vinhedo, que colocou questões bastante importantes, algumas já tratadas pelo vereador Edson PC. Vi o editorial feito pelo jornal de Vinhedo, que trata de uma forma bastante interessante sobre a questão das finanças, inclusive demonstrando que várias cidades ao nosso redor, que têm inclusive economias mais frágeis, estão crescendo, estão aumentando o nível de ICMS, enquanto Vinhedo está regredindo. Isso é muito preocupante porque nós começamos a receber notícias, e o vereador Sandro Rebeca, infelizmente, tem razão. As empresas de transporte, por exemplo, dos estudantes, estão há mais de 60 dias sem receber. O ônibus de Itatiba, hoje, deu um aviso para os alunos, que talvez amanhã, em algum momento, pode parar e não levar mais os estudantes. O atraso não é só para o transporte universitário, é também em relação ao transporte dos estudantes da rede municipal de ensino. Então vejam, uma situação muito delicada. Acabei de publicar na internet, aqueles que tiverem curiosidade, os internautas não estão vendo, mas amanhã a gente posta na internet, a prova de que o governo não errou em relação à questão da merenda escolar. O município, a municipalidade, decidiu cortar as refeições. E eu coloquei lá a prova. O documento que circulou nas unidades de ensino e que seria encaminhado, ou seja, as auxiliares já tinham esse conhecimento, e o outro documento que foi publicado no site da prefeitura depois da rebelião ocorrida na internet. E está lá um abaixo do outro, aqueles que queiram ver, está no meu Instagram e está no meu Facebook, no perfil, acabei de colocar lá. Que é a prova, né? Essa conversa fiada de que foi falha de comunicação, olha, estamos aqui no 5º ano de mandato, já estou cansado de ouvir. O ônibus dos estudantes, quando cortou lá, era falha de comunicação. A Santa Casa, quando ia fechar, era falha de comunicação. Então, o governo não assume. Então, já que vai fazer essas coisas absurdas, não se orienta muitas vezes nem com a base aliada aqui na Câmara, então não façam, não tomem essas decisões absurdas que deixam todo mundo envergonhado. Com certeza não só os vereadores de situação se envergonham diante dessas decisões do governo, todo agente público, mesmo o vereador mais crítico, fica envergonhado, porque todos nós somos cobrados. E a população não sabe bem quem que coordena, se é a Câmara que decide, e todo mundo apanha. Nas ruas, na internet, é cobrado. Então, fica aqui o meu registro de revolta com essa situação e também no sentido de desmentir a versão, aspas, oficial que circulou de que haveria uma falha de comunicação, o que não é verdade. Já falei no momento de votação do requerimento sobre a questão da PM, mas vou voltar a comentar a respeito para que o governo dê uma resposta sobre essa questão. Nós, enfim, tem aí uma situação de que Vinhedo teria recebido um prêmio, né? Na verdade recebeu um prêmio, mas
nós estamos num momento onde o tempo todo acontecem episódios de criminalidade. Se a gente comparar o que está acontecendo no início do ano, a gente vai ver que teve aí uma sequência de problemas. A Polícia Militar precisa desse espaço, a Prefeitura prometeu, isso foi usado na campanha eleitoral, então a gente espera que a Prefeitura rapidamente resolva essa situação, arrume o local para a Polícia Militar, que está num local totalmente inadequado, e dê uma resposta sobre essa questão aí do pagamento de 1 ano de aluguel sem usar um espaço, pagando mais de R$130 mil, sem usar, no momento onde falta uma série de itens na cidade. Eu dei alguns exemplos, carros parados da saúde, por exemplo, porque não tem peça, não é porque queimou algo importante, que fundiu o motor. Tem carro parado porque não tem peça. E hoje de manhã, por exemplo, o Panda não pôde sair para ir visitar uma pessoa idosa numa situação super delicada porque não tinha veículo. Então falta ambulância. Essa questão da merenda escolar, ela é também sintomática, demonstra que a nossa cidade está numa situação bem delicada. Voltou a faltar medicamento, vários itens importantes aí que a gente não encontra na cidade. Então a gente registra aqui a preocupação em relação ao rumo que está tomando a nossa cidade. É preciso uma postura firme do prefeito, no sentido de cortar itens que são desperdício de dinheiro, e a gente já enumerou aqui 10, são vários itens que ele poderia cortar, contratos como do semáforo, que é quase R$1 milhão por ano. Eu falo isso com colegas vereadores da região, de outros lugares que a gente fala, o pessoal ri assim, do tipo, você não vai fazer nada? Falo, não, mas a gente já fez, já levou essa questão no Tribunal de Contas, já levou no Ministério Público, já denunciou aqui na Câmara, o município de Vinhedo já foi negativado nesse contrato e no contrato dos veículos, e parece que o pessoal não se move, parece que perdeu o receio, perdeu o medo. Vinhedo, os agentes públicos perderam o medo. Não sei o que está acontecendo, é uma coisa assim, impressionante. Acho que alguns membros do governo estão letárgicos, sabe, que não reconhecem mais a realidade, não sabem mais o que está acontecendo. Eu tenho essa impressão. Então, é possível cortar, tem vários locais para cortar, e isso ajudaria demais a cidade. Então, a gente quer aqui registrar essa questão. Um outro sintoma da crise econômico-financeira da cidade, e digo mais, crise de gestão da cidade, são as obras públicas. A gente volta agora no segundo semestre do ano de 2017, e comecei a analisar alguns requerimentos, mas vou falar só sobre 2 deles. O primeiro é sobre as obras públicas. Vinhedo tem 5 obras ocorrendo, só. Vinhedo não investe mais em infraestrutura e não faz nenhuma obra adicional. As obras que a gente tem são do governo estadual e federal. Mas veja que nós temos um problema de gestão de dinheiro que nem nosso que é dinheiro que vem do governo do estado de São Paulo e dinheiro que vem do governo federal. Então, quais são as 5 obras que estão em execução? Obra 1, pavimentação das ruas Ângelo Menezes e Francisco Venenas. Essa acabou de começar, acabou de ser liberada em maio de 2017. Então, essa não tem nem como estar atrasada, porque o prazo ele vence daqui a pouco. Vamos acompanhar, mas essa não está atrasada porque acabou de começar o prazo. Reforma na Praça de Esportes do Alto Morumbi, 9 meses de atraso. Construção do CRAS, bairro da Capela, 2 anos e 4 meses de atraso. Creche do bairro Vida Nova 3, 5 meses e meio de atraso. Programa de mobilidade urbana e construção de algumas calçadas no município de Vinhedo, 11 meses. Repito, são obras que têm relação com o dinheiro que é do governo federal e do governo estadual. Um outro requerimento que chegou aqui diz respeito às creches municipais, reafirmando o número de 351 crianças esperando por uma vaga na creche, e a gente questiona o que foi feito, o que vai ser feito e tal. Então, quero registrar aqui publicamente também, que seria aqui um compromisso, um encaminhamento da Prefeitura nesse sentido. Já está sendo feito estudos de medição por parte da Secretaria de Obras, nos espaços das unidades, para ver possível ampliação de prédios. Então, veja aqui o compromisso que a Prefeitura está assumindo no documento público. Retomada das obras da creche localizada no bairro Vida Nova 3. Você está falando retomada, o vereador Edson BC, porque estava parada, com capacidade de 150 crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses.
E 3, estudos para previsão orçamentária para a compra de vagas em escolas particulares a fim de atender parte da demanda. Então, são esses 3 compromissos do governo de Vinhedo para atender a demanda de creches no nosso município, que nesse momento são 351 crianças aguardando. Lembrando que nós perdemos uma creche de R$2 milhões, porque o governo de Vinhedo não conseguiu cumprir o cronograma. E eu quero aqui também agradecer o Conselho Tutelar de Vinhedo, eu publiquei hoje na internet, que enviou aqui um documento reconhecendo a importância da cobrança dessas vagas em creche. Ele é assinado pelo Jonatas Ribeiro Godoy e pela Adriana Carvalho, em nome do Conselho Tutelar, parabenizando o requerimento 104 de 2017, que é justamente esse que eu estou me referindo agora. Não poderia deixar de falar também sobre as queimadas ocorrendo na nossa cidade, especialmente sobre a queimada na Fazenda Cachoeira. Vou só aqui traduzir o que eu já falei na internet. Todos os anos ocorrem queimadas naquele local. No ano de 2013, 2014, 2015, 16 e 17, ocorreram queimadas. Em alguns anos foram mais de uma queimada. Eu li laudos, conversei com profissionais do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Estive no local em mais de uma situação, para ver pessoalmente, não só para ouvir falar, e verifiquei junto com eles que o fogo iniciava-se em lados diferentes, em lados opostos dos aceros. Ou seja, tem estradas que passam no meio da Fazenda Cachoeira, de terra, que são relativamente largas, que são para não deixar justamente o fogo passar. E o fogo estava simultaneamente em lados diferentes, ou seja, o fogo iniciou de um lado e iniciou de outro. Haja coincidência para isso acontecer. E principalmente nessa que começou no início da noite. Era 18h30, 19 horas, quando começou esse último incêndio. Não estou aqui acusando ninguém, mas estou aqui convencido de que foi um incêndio criminoso. Isso não quer dizer que eu estou falando que é Zezinho, Luizinho e Mairinha, mas que algum maledito foi lá e tocou fogo, foi. Não tem como não ter ocorrido isso. O fogo espontâneo é muito raro de acontecer, né? Especialmente num território super cobiçado na nossa cidade, que foi comprado por um milhão e pouco e pode valer, se tiver uma mudança do plano diretor, 250 a 300 milhões de reais. Então, aquilo ali, se tiver uma manobra de não deixar mais aquilo ser uma área de proteção ambiental, vira ouro, né? É como ferro virar ouro. Então, muita atenção para o que ocorre na Fazenda Cachoeira. Eu quero também aqui falar, são tantos temas, mas eu acho que é importante falar sobre a história da nossa cidade, uma cidade que não reconhece sua história, ela não tem condição de marchar dignamente, e a cidade de Vinhedo tem muita história, embora seja recente do ponto de vista da sua emancipação. E até parabenizar o Jornal de Vinhedo pela matéria dos 50 anos do Congresso Nacional da UNE, ocorrido aqui no ano de 1967, um congresso que foi reprimido pelas forças militares do regime militar, que prendeu alguns estudantes que, inclusive, moravam aqui na cidade, prendeu líderes da Igreja Católica e tentou reprimir, ainda que tardiamente, porque o pessoal já tinha feito o congresso, mas as forças de repressão vieram para pegar, para torturar, para fazer tudo o que era feito naquele momento. Ainda que em 1967 não havia sido instituído o AI-5, né, que foi um ano depois, em 1968, que tornou muito mais bárbara a ditadura militar. Falo isso porque vejo jovens da nossa cidade elogiarem a ditadura militar, acharem bonito a ditadura militar, pregarem intervenção militar, e as pessoas não têm nem ideia do que isso significa, né? O município de Vinhedo já sofreu isso. Nós temos ideia e temos história nesse sentido. Então as pessoas têm que ter um pouco de noção para saber exatamente o que significa. Inclusive, esses que ficam na internet gritando todas as barbaridades, fazem porque não tem um regime militar. Pois não, vereador Uma parte Santos? muito rápido. Claro. O prior da reportagem, né, o Dom Léo, ele, em 1964, ele se formou em Harvard, nos Estados Unidos, e não pelo título, mas pela situação, não é? Uhum. E quando ele veio no Brasil, ele falou assim, eu preciso colocar em prática o meu trabalho de economia, formado em Harvard, é alguém que precisa. E quando a gente ia nos mosteiros, nos retiros, ele morreu há pouco tempo, não é? Ele voltava ao Brasil, ele dizia assim, olha, o Brasil só tem uma saída, jovens que saibam estudar. Então fica... Muito bem. E não jovens que sejam bucha de canhão
do sistema, né? Nós temos muitos jovens que são bucha de canhão e que defendem, inclusive, ditadura militar, o que é muito triste e a gente gostaria de registrar. Obrigado a todos e boa noite.